Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu sou o Bispo Cristiano e nós temos aqui esse canal que criamos para que todos os dias a gente possa compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu tenho uma palavra abençoada para falar para você. A palavra que fala, Jesus falando sobre a ressurreição. A ressurreição. É muito profunda essa palavra. Olha, fique até o fim, porque essa palavra vai impactar você, vai abençoar você. Inclusive, prepare o seu copo com água, porque eu já tenho aqui o meu preparado e no final da palavra nós vamos orar consagrando esta água, tá bom? Nós vamos ler a palavra de Deus agora, estamos no Evangelho de Marcos e hoje vamos ler o capítulo 12, do verso 18 ao 27, tá bom? Vamos pedir a Deus uma direção para essa leitura e se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo no canal, tá bom? Se inscreva aí no canal e deixe o seu like também. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos direção, sabedoria para que possamos compreender os versículos que vamos ler aqui da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá. Verso 18, diz assim: Então os saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo, olha só, os saduceus que eles não criam na ressurreição, preste atenção ali, ó, eles diziam não haver ressurreição. Agora vamos ali, verso 19, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então, olha só, preste atenção. Esses saduceus não creem na ressurreição. Você vê que no final eles estão perguntando aqui, eles contam uma história hipotética, uma história que não aconteceu, e eles não têm a intenção de se aproximar de Jesus para conhecer da palavra, para conhecer Jesus. O coração deles está fechado, tá? O coração deles está fechado. E eles que não creem na ressurreição, falam essa história aqui e perguntam, olha, qual dos 7 na ressurreição vai ser o marido dessa mulher? Mas se eles não creem na ressurreição, qual é a importância de qual dos 7 seria o marido dela? Porque na verdade, o coração deles já estava fechado, eles não estavam abertos para aprender. E a primeira coisa que eu preciso aprender é que o meu coração tem que estar aberto. Muita gente, ela na moda, né, que diz aí eu não creio em nada, não creio em Deus, mas ela nem se abre para conhecer a palavra de Deus. Como é que você pode dizer que não crê em uma coisa que você não se deu a oportunidade de conhecer? Como é que você não vai dizer que não crê em algo que você não conhece? Né? É estupidez. Isso é estupidez, irmão. Então, querido, eu quero deixar essa mensagem para você, mas vamos seguir aqui, porque o texto que eu quero falar principalmente aqui é da ressurreição. Olha lá, vamos seguir. Respondeu-lhes Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos dos céus. Então, olha só, Jesus aproveita ali aquela conversa com aqueles saduceus para nos deixar aqui 2 ensinamentos. O primeiro, que é aquele que o casamento é uma aliança enquanto o casal está vivo, tá? Não existe amor eterno, não há voto de amor eterno. O amor é enquanto estão vivos. O casamento é válido, essa aliança é válida quando os 2 estão vivos. Morreu uma parte, essa aliança acabou. Por quê? Porque deixará o homem ao seu pai, à sua mãe, se unir-se à sua esposa e os 2 serão
uma só carne, não é um só espírito, é uma só carne, tá? Então, na morte de um, pronto, acabou, essa aliança já se acabou, tá certo? Então, Jesus tira primeiro essa dúvida, ele nos ensina isso aqui agora, ou seja, na eternidade não haverá casamento e nem haverá necessidade para isso. Agora segue o versículo 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborais em grande erro. Quer dizer, quanto à ressurreição, Jesus está falando para eles assim, olha, vocês estão errados, vocês não creem na ressurreição, vocês dizem que morreu, acabou. Muita gente é assim, muita gente pensa que morreu, acabou. Porém, esse mesmo Moisés que vocês usaram para falar aí essa história, que vocês leram, esse mesmo Moisés teve um encontro com Deus lá na sarça. E quando Deus se apresenta a Moisés, ele disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E tanto Abraão quanto Isaque e Jacó haviam vivido há centenas de anos antes de Moisés. Eles já estavam mortos fisicamente, porém estavam vivos para Deus. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Olha que interessante, né? Então, vocês estão errados em não acreditar na ressurreição, tá? Por quê? Porque haverá ressurreição, é o que Jesus está dizendo aqui. Aliás, em todo o Novo Testamento você vai ver isso aí. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, no verso 20 e 21. Olha ali. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olha aí, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, na ressurreição, né, os que estão mortos, os que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados e vão receber um corpo da glória de Deus, um corpo semelhante ao corpo de Jesus quando ele havia ressuscitado, tá? E os que estiverem vivos quando Jesus voltar e estiverem no Senhor, esses não passarão pela morte, mas terão o seu corpo de humilhação transformado num corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo quando ressuscitou. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele disse, tem algo de comer? Então podia comer. Esse corpo glorificado não é um espírito. O Tomé tocou nele. A Maria, quando foi no sepulcro, ela viu lá um homem que ela até confundiu com um jardineiro, mas era um homem, não era um fantasma. Não era um fantasma, não era um ser de outro planeta. Era um homem que estava ali. Ela não reconheceu Jesus nele, mas era um homem, era Jesus glorificado ali. Esse corpo glorificado é o que nós vamos receber. Jesus, ele entrou numa sala com os discípulos trancados ali, sem abrir porta. Porque esse corpo glorificado, ele não estará sujeito ao tempo, ele não estará sujeito ao lugar. É um corpo glorificado semelhante ao corpo de Cristo. Por isso que o próprio apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E realmente, e muitos pensam que é uma BMW, que é uma Ferrari, que é uma conta bancária muito cheia. Não, irmão, isso aí é fichinha, isso aí é nada comparado ao que Deus tem preparado. O que Deus tem preparado é esse corpo glorificado, esse corpo que já não estará sujeito à morte, à doença, ao pecado, à tentação do pecado. Por isso que os apóstolos resistiram até a morte e não negaram a sua fé, porque a esperança deles em Cristo era essa. E essa tem que ser também a nossa esperança, o que nos fortalece, o que renova a nossa fé, tá? Então um dia, aqueles que estão em Cristo, que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, se arrependeram dos seus pecados, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus,
esses receberão esse corpo glorificado. É tremendo isso. É maravilhoso isso, é glorioso isso, irmão. É para a gente vibrar na nossa fé, é para nós permanecermos na fé até o fim. Por isso, se você deixou a presença de Deus, volta. Se você ainda não está, se entregue. Se você está, continue. Porque, querido, tudo isso vai passar. Tudo que a gente vive aqui vai passar, tá? Paulo diz lá, só para a gente concluir, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A minha esperança em Cristo não pode limitar apenas a esta vida, senão eu serei o mais infeliz de todos os homens. Então, guarda essa palavra no seu coração, tá bom? Eu quero orar pela sua vida aqui agora, tá bom? Vamos orar? Prepare o seu copo com água. Pai querido e amado, Senhor, a nossa esperança em Ti não se limita apenas a esta vida. Nós vivemos aqui, mas a nossa meta e a nossa visão é a eternidade. Queremos a eternidade. Sabemos que aqui sofremos, aqui passamos por lutas, tentações, adversidades. Aqui nós vivemos lutas terríveis, perdas, pessoas que a gente ama, a gente sofre com as tentações da carne, com as fraquezas da carne, mas tudo vale a pena todo esforço para perseverar no Senhor, porque um dia esperamos receber esse corpo glorificado, esse corpo glorioso que o Senhor tem preparado. Pai, eu oro por aquele que quer e está entregando a vida ao Senhor agora. Eu oro por aquele que já se entregou ao Senhor, para que ele continue. E eu oro por aquele que se afastou da tua presença, para que nesse momento ele se volte. Em nome de Jesus. E que haja salvação nessa casa. Também te peço, abençoe esse copo com água, cura o doente e liberta o cativo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beba da água. Glória a Deus. Olha, Deus abençoe a sua vida. Amanhã há uma mensagem, outra mensagem poderosa para o seu coração. Deus abençoe.